Bom dia a todos, graça e paz. A batalha é grande, viu? A batalha é muito grande. Mas eu não vou me ater a falar na batalha. A batalha é grande, viu? Vou voltar aqui porque a batalha é muito grande. Mas quem disse que a gente ia vencer sem batalha? E eu não vou me ater a falar sobre a luta. Eu vou falar sobre a vitória. Eu não vou perder tempo falando o que foi que aconteceu, as dificuldades para estar aqui. Eu vou me ater para falar que Deus é maravilhoso e aqui estamos. Mais um dia na presença do Senhor, trazendo esse trabalho que eu sei que está movendo os céus e que está incomodando o inferno, porque se não tivesse, dava tudo certo. Ontem pela madrugada eu estava aqui clamando ao Senhor por esses equipamentos. Mas eu sei que Deus é quem faz toda a obra. Com equipamento bom, equipamento ruim, o Senhor é Deus. Louvado seja o Senhor porque conseguimos chegar até aqui. Bom dia. Bom dia, Gilmara. Bom dia, querida. Bom dia, Valéria. É isso aí, na força do nosso Deus. Já entrei em contato aqui com o irmão Gleison, que é quem vai trazer a palavra hoje. E nós vamos orar, nós vamos continuar lutando. O inferno não está satisfeito, então é um bom sinal. Ruim seria se ele estivesse satisfeito, né? O povo diz, meu Deus, o inferno não tá satisfeito, o inimigo não está satisfeito. Glória a Deus, porque ele não tem que estar satisfeito. Ele tem que estar irritado, dizendo assim, eu não acredito que eu não consegui parar esse programa. Eu não consegui derrotar essa crente, esses crentes que estão aí reunidos. Glória a Deus. Vamos louvar esse Deus que tudo merece. Aê, Gleison, força, chegamos. Deixa eu pegar o violão aqui. A batalha é grande, mas a vitória é maior. Glória a Deus. Eu podia até cantar um cântico meu aqui, não sei se eu vou lembrar. Fala da fidelidade de Deus. Valéria está dizendo aqui, o inferno se levanta, mas não adianta. Quem vence é o povo de Deus. Ah, é a música de Bruna Carmo. Você conhece aqui, ó? Eu não sei quanto tempo que você tem lutado, seus problemas e angústias têm atormentado, enfrentando batalhas que parecem nunca ter fim. Às vezes parece que as batalhas não têm fim, né? Mas deixa eu te falar. Mas existe a promessa, e os que nele esperam não serão confundidos e nem abalados. Não importa o tempo, a vitória vai chegar. Por quê? Pois sei que Ele é fiel. Eu creio que é fiel.
trabalha para um Deus que é um Deus vitorioso e a vitória é nossa pelo nome de Jesus. Bom dia, Ceissa. Bom dia, Raíssa. Ela está dizendo aqui, Deus abençoe grandemente a todos. Raíssa, posso te chamar depois para orar? Valéria, será que eu posso? Quem disser que pode, é só botar, já sabe, a mãozinha aí para eu saber. Eu já sei que posso chamar. Que a gente vai ter os nossos pedidos de oração. Viu, Gleison? Hoje a gente vai começar. A gente começou às 7h30, vamos até 8h30, tá? Se alguém de vocês não puder continuar, tá? A gente vai realmente precisar ficar até 8h30, fechar esse 1 hora. Beleza, Raíssa. A Raíssa muito prontamente aceitou meu convite ontem, porque eu já tinha chamado antes, mas teve alguns probleminhas, mas tá certo. Então, vamos orar. Ok. Vamos orar, né? Vamos exaltar o nome do nosso Deus. Vamos dizer, sem problema. Raíssa, sem problema, Valéria. Vamos orar, vamos agradecer ao nosso bom Deus por tudo que Ele tem feito. Por tudo que Ele tem feito. Vamos agradecer em forma de canção? Aquela, velho, te agradeço. Que está incluído também as pessoas que foram curadas, as pessoas que estão vendo resultados positivos em sua vida, aquelas orações que foram respondidas, mas também orar por aquelas orações que não foram respondidas ou que foram respondidas de outra maneira. Mas de qualquer maneira, Deus mostrou a sua fidelidade, não é? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço, te agradeço. Nós te agradecemos, ó Deus, pelas curas maravilhosas que estão sendo operadas no mundo. Infelizmente, a mídia não mostra muito, Senhor, mas existem. Várias pessoas estão saindo dos hospitais com suas plaquinhas de eu venci o Covid. Obrigada, Senhor, por aqueles que nem chegam a ir aos hospitais, fazem os tratamentos em casa e ficam curados. Obrigada, Senhor. Traz a memória do teu povo que isso tenha acontecido, Senhor Deus, porque o Senhor continua o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Obrigada, Senhor Deus, por aquelas pessoas
que tem se voltado para Ti. Por causa desse sofrimento, por causa dessa pandemia, muitas pessoas estão se quedando à Tua presença. Muitos estão voltando, aquelas pessoas que estavam no mundo, agora, Senhor Deus, estão voltando, correndo para a casa do Pai. Obrigada, Senhor Deus, por todas as vezes que a Tua igreja tem conseguido se reunir, apesar de tudo. E agradecemos, ó Deus, por todas as vezes que mesmo sem poder se reunir, a Tua igreja permaneceu lutando, permaneceu Te adorando, permaneceu na comunhão, mesmo que tenha sido virtualmente, mesmo que tenha sido os irmãos falando uns com os outros, passando orações, passando versículos bíblicos, encorajamento, porque a Tua igreja permanece. Não importa a dificuldade, a Tua igreja permanece e a Tua igreja permanecerá até a vinda do Senhor. Obrigada por Tuas promessas cumpridas, Deus. Nós Te agradecemos também pelas dificuldades, sim. Nós Te agradecemos pelo caos que estamos passando. Porque muitas vezes é no caos que nós podemos ter a nossa fé fortalecida. Como foi dito ontem, o caos, ou foi o pastor Sandro que diz que o caos é que as tragédias, as dificuldades são o trombone de Deus, acho que foi isso que ele falou, mostrando a sua justiça, o seu poder e as promessas cumpridas. A palavra é real e cada dia ela se torna mais real. Então nós Te agradecemos, ó Deus, por não nos poupar o sofrimento, desde que seja para que nos aproxime mais de Ti. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo pão de cada dia que chega à nossa mesa, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado, pelo sol da manhã, pela chuva, Senhor. Obrigada, meu Deus, pelas dores. Obrigada pelas alegrias, Senhor Deus. Obrigada pelas orações respondidas, Senhor. Te agradecemos pelo sim. Te agradecemos pela fé, nós Te agradecemos pelo não. Porque quando o Senhor diz não, é porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. Obrigada, Senhor Deus, pelo tempo da espera, que para muitas pessoas é insuportável, mas para aquele que confia em Ti, o tempo da espera é um tempo de aprendizado, é o tempo de crescer. Senhor Deus, vai fortalecendo os corações, mas eu não vou pedir agora não, agora é só agradecer. Obrigada, Senhor, porque com todas as batalhas nós temos conseguido cumprir a nossa meta de estar aqui, louvando o Teu nome, orando, intercedendo. Em nenhum momento, Deus, tem nos impedido, Pai. Oh, obrigada, Senhor Deus. Obrigada pelos meus 5 pães e 2 peixinhos, que são os meus recursos, Pai. São ainda muito pequenos, Pai, mas é com eles que o Senhor vai fazendo a Tua obra, Senhor Deus. Aleluia. Obrigada, Senhor Deus, por todos aqueles que têm seus trabalhos, por todas as famílias que têm seu pão na mesa. Nós Te louvamos, ó Deus, por todos aqueles que infelizmente têm sido prejudicados no seu comércio, mas que o Senhor tem provido maná dia após dia. Obrigada pelas portas de emprego que serão abertas pela fé. Obrigada, Senhor Deus, por toda a provisão que há de chegar pela fé na mesa do trabalhador ou daquele que está desempregado, Senhor Deus. Obrigada, Senhor Deus, por aqueles, Pai, que têm experimentado em meio à dificuldade, têm experimentado o Teu poder e a Tua fidelidade. Oh, Senhor Deus, obrigada, Pai. Obrigada pelo conforto e pelo consolo que tem chegado aos corações que perderam seus entes queridos para essa pandemia e para outras situações. Grandes coisas o Senhor tem feito no coração daquele que confia em Ti. Obrigada, Senhor Deus, porque Tu continuas, ó Deus, operando em nós as Tuas maravilhas, os Teus milagres. Obrigada, Senhor, pelos livramentos. Os livramentos, Deus, que nós não vemos. Como aquele que aconteceu comigo no domingo, enquanto eu estava, Deus, ali no culto online, ajudando, trazendo a palavra na verdade, Senhor. E recebi uma ligação, Pai, em nome da minha vizinha. Ah, Senhor Deus, eu geralmente sou tão esperta, mas nesse momento eu estava tão envolvida ali com a organização do culto que quase caio na ligação. Ela me pedindo ajuda através do Pix do banco. Mas é tão interessante que eu estou com uma dificuldade no aplicativo do banco. Já tem uns 15 dias que eu não consigo resolver.
E eu falei, Deus, por que eu não estou conseguindo resolver esse Pix aqui do meu aplicativo do banco? E eu não sabia. Mas no domingo, quando ela estava falando comigo, supostamente, eu falei, eu vou ter que dizer para ela que eu estou com um problema no meu aplicativo, não tenho como ajudá-la. Mas, quando eu entrego o telefone pro meu esposo, ele percebe que é um golpe. Aleluia! Por isso que Deus não permitiu que eu conseguisse consertar o aplicativo. Quando Deus não permite você resolver aquele problema, é porque aquele problema vai te salvar de outro problema. Até nos problemas Ele é Senhor. Então agradeça. Tem alguma coisa emperrada aí que não está conseguindo resolver? Tenha certeza que Deus sabe de todas as coisas. Se eu tivesse aquele aplicativo, eu não pensaria duas vezes em ajudar a minha amiga. Que na verdade, o telefone dela havia sido hackeado e eu não tinha sequer imaginado que não era ela. É assim que Deus faz. Ele cuida de mim e de você. É Ele quem sustenta os pardais. O que mais Ele não vai fazer? Então confia, agradeça. Ele sabe o que faz. Então confia, agradeça. Ele sabe bem o que faz. Agradeça os nãos, agradeça os sims, agradeça os espere também. Ele sabe de todas as coisas. Ele é fiel. Te agradecemos, a Deus, porque mesmo tudo que estamos passando, por mais caótico que pareça, está sob o teu controle. E no meio de tudo isso, o Senhor está nos ensinando tantas coisas. Em meio a tudo isso, o Senhor está fazendo tantos milagres. Coisas que a gente talvez não visse se as coisas estivessem muito bem. Se tudo tivesse do jeito que estava antes. Já pensou se nós fôssemos como estávamos antes? Nós reclamamos a beça. Senhor Deus, eu não aguento isso que está acontecendo. Eu quero a minha vida de antes. E Deus fala, não, eu sei o que a tua vida de antes ia te fazer, onde ia chegar. Então Ele está fazendo todas as coisas para o nosso bem. Ele faz tudo convergir para o bem daqueles que o amam. Então agradeça. Senhor, não entendo. Eu não entendo nada. Eu não entendo o que está me acontecendo. Mas eu decido confiar. Não sei por que o mundo está passando por tudo isso. Mas eu decido confiar. Tu estás mandando-nos parar. Olhar para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Estávamos olhando para tantos meios, para tantos lados, só não estávamos olhando para Jesus. Só que agora a gente vai ter que parar. Nem que seja preciso, Senhor, parar tudo que você está fazendo para você olhar para Ele. E entender que as suas fontes estão nele. Não é na sua correria, não. Nem no seu muito fazer. Parar. E nele descansar. Parar. E nele confiar. Nós te agradecemos, Senhor, por tua infinita fidelidade. Nós te louvamos, Senhor. Deus é bom o tempo todo. Isso mesmo, Raíssa. Bendito seja o nome do nosso Deus. Temos mais oração para fazer. Tem mais algum
corajoso que vai dizer, me chama para orar que eu quero orar. Bom dia, seu Edivaldo. Tudo bom? Eu acho que é Edivaldo, eu chamo Edivaldo errado, né? Bom dia, seu Edivaldo. Que bom tê-lo aqui conosco. NH Oliveira, seja bem-vinda. Bom dia. E aqui no Face, deixa eu ver. Vamos, nesse momento, estar orando ao Senhor, pedindo. Deixa eu ver, nós temos 7 pessoas aqui, mas eu não consigo visualizar quem são. Só a Gilmar e a Ceissa. Todos os que estão aqui no Face, Deus abençoe a cada um. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, nosso socorro bem presente. Vamos orar pedindo ao Senhor que esteja limpando os nossos corações, né? Se tem alguma coisa que você está sentindo aí no seu coração que está lhe enfraquecendo, né? Talvez algo que precisa ser confessado. Talvez algum pecado, né? Alguém para perdoar. Então, coloca diante do Senhor agora. Jonatas, bom dia! Gente, deixa eu falar aqui para vocês. Vou cortar aqui rapidinho, tá? @John Plantas, né? JHON Plantas. É um jovem, muito jovem, que tem tem um trabalho dele com plantas. Eu queria que vocês conhecessem. Aqui no Fé, Amor e Vida tem, tá certo? Aonde vocês estão aqui, conheçam, @John Plantas, não é isso? Pontes Luciene, bom dia, minha linda, sou Luciene, esposa do pastor Gustavo. Sim, minha amiga querida. Bom dia, minha flor. Maria Pedroso, bom dia. Servos do Senhor, vamos orar? Ontem eu estava falando com vocês a respeito da passagem de Provérbios 24, 9, 10 e 11. Livra os que estão sendo levados para serem mortos e aqueles que cambaleiam para serem mortos. E eu sei que não foi uma palavra fácil de falar e nem mesmo de ouvir. Mas se você não estava aqui ontem, abre sua Bíblia em Provérbios, capítulo 24, versículo 9, 10 e 11, e medita. Fala, Senhor, o que queres me mostrar? O que queres falar para mim, Senhor? Lá diz assim: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Se disseres, não soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Irmãos, tem muita gente morrendo, tem muita gente sendo levada para a morte. E nós precisamos acordar para isso. Nós conhecemos aquele que é a vida. Como podemos nos calar? Será que isso não nos incomoda? Se você disser, não, mas eu não estou sabendo. Bem, independente do que eu vou falar aqui, você está sabendo que tem muitas pessoas indo para serem mortas. Tem muitas pessoas passando por abuso e violência doméstica, abuso sexual, crianças, adultos, idosos, violência doméstica. Existem pessoas passando por... estão morrendo no tráfico. Existem as pessoas, os cidadãos que estão morrendo por causa da violência do tráfico, e existem os traficantes que estão morrendo dentro do tráfico. Existem pessoas morrendo de diversas formas nos hospitais, né? Existem também pessoas, né, que infelizmente precisamos entender, admitir, talvez até já passou pela sua cabeça e você diz, não, eu estou enganado. Mas a gente sabe que existem muitas pessoas que por causa da pandemia estão sendo literalmente levados para serem mortos.
Existem hospitais que estão negligenciando seus pacientes. E provavelmente isso já passou pela sua cabeça. Você já ouviu alguém falar, você já ouviu algum caso, você já viu alguma notícia, mas como não está nos meios de comunicação oficiais, por motivos óbvios, você fala assim, não, isso deve ser fake news. E pense uma coisa que tem tirado dos crentes a responsabilização de orar por situações terríveis que estão acontecendo. É o bendito do fake news. Vamos chamar tudo de fake news. Por quê? Porque aí você esquece. Você fala, é fake news. Né? Sem contar que existem... tem um alarme aí tocando. Olha, escuta esse alarme, irmão. Tá na hora de acordar, de levantar, de despertar e de orar. Irmãos, o bendito fake news é assim. Existem coisas que o povo inventa e é chamado de fake news. E é fake news mesmo. E tem coisas que é verdade, mas eu não quero que você saiba. Então eu vou lá e digo, é fake news. E você fala, então é fake news. Isso alivia o nosso coração. Saber que é só mais um fake news. Mas não. Tem muitas coisas que são verdadeiros news. Tá? São truth news. Então, que nós possamos nos posicionar. E a posição do crente é de joelho. Senhor, nos revele a verdade. Tu és o Deus do profundo e do escondido. E o Senhor disse que não há nada nesse mundo escondido que não venha à luz. Nós clamamos ao Senhor, que o Senhor nos revele o que está acontecendo por trás da pandemia. Que há uma doença, há. E nós vamos orar agora por aqueles que estão enfermos. Mas há muito mais do que uma doença. Há muita gente ganhando por trás da doença. Há muitas máfias agindo por trás da doença. E é por isso que você precisa orar. Porque a Bíblia diz que temos que ser simples como as pombas e prudentes como serpentes. Porque quem sabe é na sua prudência que vidas serão poupadas. É mistério que aconteça? É. Mortes têm que acontecer no sentido de que é profético? Vai acontecer, mas não é por causa disso que eu vou ficar. Então deixa, né? Estão matando a pessoa lá, mas tem que acontecer. Se eu me meter, eu vou atrapalhar aí a profecia. Não, gente. Mas a profecia também diz que a igreja de Deus está desperta, acordada. Nós fomos chamados para ser luz. A Bíblia diz que nós não fomos chamados para ser colocados no velador. Debaixo do alqueire, mas no velador. E eu estou quase pegando a palavra do Gleison. Gleison, não se preocupe, a mensagem é sua. Mas eu não posso deixar de falar do que Deus tem me falado, tem me cobrado. E por causa disso, eu estou apanhando. Mas, glória a Deus, que a vitória é nossa sobre todas as coisas. Eu vou tirar por causa da iluminação aqui. Vamos orar neste momento? Vamos orar por essas vidas que estão sendo levadas para serem mortas, seja qual for a área. O Senhor vai te mostrar alguém que está sendo levado para a morte e que você precisa livrar. Nem que seja pela oração, por um socorro presente mesmo, ou por de outra maneira que Deus também vai te revelar, tá bom? Oremos nesse momento. Senhor, nosso eterno Pai, nós continuamos em Tua presença, descansamos em Ti, sabendo, Pai, que as nossas batalhas são... nós não estamos batalhando sozinhos, o Senhor está na frente, o Senhor é o general que vai na frente e que o spoiler da história é que a gente ganha no final, porque o Senhor é o vencedor. Mas também, Senhor, queremos colocar diante de Ti, pedindo ao Senhor, ó Pai, por aquelas vidas que não podem se defender, por aquelas pessoas, ó Deus, que estão sendo levadas para serem mortas. Ó Deus, há muitos inocentes, ó Deus, sendo vitimados em nome desta pandemia. Sabemos que existe uma doença e muitos estão sofrendo de verdade, muitos estão morrendo de verdade. Existem profissionais verdadeiros, que estão cuidando dos seres humanos. Existem médicos, técnicos, equipe médica total, que está dando sangue em favor daqueles que estão internados. Mas sabemos que também existe alguns por trás que querem número. Quanto mais mortes, mais número, mais verba. Então, existe sim pessoas que estão antecipando mortes,
colocando pessoas que não são do Covid como se fosse. Deus, estão acontecendo máfias, estão acontecendo fraudes em nome de dinheiro. Nós não sabemos quem, quando, onde, como, mas o Senhor está nos revelando paulatinamente. Eu tentei não acreditar, mas o Senhor está nos mostrando. E certamente aqueles que aqui estão, muitos já sabem, já entenderam isso também. Mas ficam se perguntando, Senhor, isso é verdade? Como eu vou falar isso? Vou ser chamado de fake news, vou ser preso. Senhor, em nome de Jesus, enche de coragem o teu povo, cada um de nós, Pai. Porque o verdadeiro amor lança fora o medo. E o amor que nós temos por ti, Senhor Deus, lança fora o medo. O amor, ó Deus, que tu tens por nós, nos protege, nos fortalece. E o amor que o Senhor coloca em nós pelo ser humano também nos faz nos levantar e nos dizer, não vamos permitir que isso aconteça e vamos ficar simplesmente olhando, assistindo a TV e os noticiários. Senhor, põe o teu povo para orar de manhã, de madrugada, ao meio-dia. Coloca teu povo para orar. Compunge, Senhor Deus, o coração, Pai, do teu povo, para que eles entendam que há uma responsabilidade em cada um de nós. Nós somos chamados para ser luz do mundo. Senhor, revela o profundo e o escondido. Dissipa, Senhor Deus, toda a intenção maligna. Todas as pessoas que se unem, Senhor, se juntam para destruir vidas. Elas sejam, ó Deus, dispersas, elas sejam confundidas, como aconteceu com os inimigos do teu povo lá em Israel, conforme a tua palavra diz. Os inimigos se juntaram, eles mesmos se confundiram, daqui a pouco acabou, foi tudo. Não precisou nem Israel batalhar, porque o Senhor peleja por nós. Então nós te pedimos, vai salvando, vai curando, vai restaurando, vai libertando, Senhor, aqueles que estão sofrendo de diversas formas, não só pela doença, mas de outras maneiras. Os lares onde existe, Deus, violência doméstica, onde existe dependência química, onde existe abuso, Senhor, sexual. Deus, vai rompendo o poder do inimigo, vai dissipando, Senhor, essas trevas, Pai. Vai dando vitória, Senhor Deus, àquele que está sofrendo, Pai. Em nome de Jesus, nós não sabemos precisar quantas pessoas estão em cárcere privado, estão em sofrimento que ninguém sabe, mas o Senhor sabe. Envia teus anjos e declara vitória, Senhor. Liberta essas pessoas, ó Deus, de todo esse sofrimento, Pai. Nós te clamamos pela família de Poliana, que ela pediu para estar orando aqui. Toda a família, Senhor Deus, está com o diagnóstico do Covid. Nós clamamos ao Senhor a tua cura sobre ela, sobre a sua mãe, seu pai, sua irmã, seu sobrinho, cunhado e outros irmãos. Ó Deus, vai derramando a tua cura e o teu poder sobre a família dela, Senhor. Nós te agradecemos pela melhora do seu Vanderlei, que foi um pedido de oração também feito aqui para nós. Ó Deus, nós pedimos pelo lar da Adriana, Senhor Deus, pelo Felipão, Felipinho, Faber, Senhor, e toda a família. Pedimos a Deus pelos jovens afastados do Evangelho. Pedimos ao Senhor, ó Deus, pelas igrejas brasileiras, ó Pai, que despertem, Senhor, que não vão entrando nessa conversa só de online, de virtual. Certo, a gente às vezes vai precisar fazer sim, mas que isso não vá se tornando, o culto não vai se tornando para a gente só assistir. Eu vou ali assistir o culto da minha igreja que está fechado, tem online, vou assistir. Não, nós não fomos chamados para assistir, nós somos chamados para cultuar. O teu povo que está aqui comigo agora nesse momento não está assistindo um programa. Não acordou e falou, Ana Maria Braga, ou assistir ali a live. Não. São pessoas comprometidas com a oração, pessoas que estão aqui para orar, para buscar, para cultuar junto comigo. Estamos todos entregando ao Senhor nosso sacrifício, nossa adoração. Senhor, que a tua igreja entenda isso. Não fomos chamados para parar, para ficar parado no tempo. Nós estamos agora mesmo é que é tempo de proclamar, é tempo de orar, é tempo de clamar por vidas. Senhor, nos desperta na madrugada para orarmos, nos desperta para termos uma vida de intercessão. Liberta aqueles que estão sendo levados para a morte porque não conhecem Jesus. Aqueles que estão simplesmente sendo levados para serem mortos pelas mentiras, ó Deus, que estão vindo para cada mente deles, Pai. Senhor, nós te pedimos que liberte as crianças do domínio dessas mensagens subliminares da internet, Deus. Vai libertando as crianças, que os pais fiquem atentos. Senhor, Deus, vai protegendo os lares, as mentes, ó Deus. Senhor, haja união nas casas, Senhor. Chega, Senhor Deus, com tua vitória sobre cada um.
aqueles que estão com depressão, aqueles que estão pensando em se suicidar. Senhor, chega com livramento na vida deles, Pai. É o que eu te peço neste momento. Em nome de Jesus, abençoa o teu servo que vai trazer a mensagem hoje, Pai. Seja com ele, Gleison, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, eu te agradeço, Deus, pela vida do Gleison. Desde já estou clamando ao Senhor por ele, que o Senhor o use neste dia, Senhor. Amém. Gleison, vou te chamar. Teu tempo está bem esgotado. Eu puxei seu tempo. Mas vamos lá? Tá preparado aí, meu amigo? Deixa eu só falar aqui para vocês enquanto arroba plantas.do.john. Bom dia. Bom dia, Gleison. Graça e paz. Desculpa a demora aí. Demorei para te chamar, né? Mas a palavra é Amém. sua, amigo. Deus te abençoe. Vou botar aqui pro Face, o pessoal te ver. Amém. Te use, meu amigo. Com você agora. Vou botar aqui você para o pessoal do Face ver. Tá? Perfeito. Agora sim. Deu certo? Deu certo. A palavra é sua. Deus te abençoe e te use. Glória a Deus. Eu estava ontem, né, folheando a Bíblia, né, procurando de Deus algo para trazer para essa live, né? Assim como já tive essa oportunidade outra vez, né? E sempre estava perguntando quando é que volta, Ilana, né? Porque apesar de eu não ter acompanhado, né, de domingo até ontem, porque não, desculpa, de sexta, né? Porque eu fui para o interior, você sabe, né, como é a nossa obra Sim. lá, né, no interior. Servo E de domingo, Deus vivo. isso, então domingo, acho que sexta, sábado, domingo e segunda eu não acompanhei. Mas acabei que eu olhei ontem todas as lives, sabe? Que você tinha colocado. E fui abençoado também, sabe? Através disso. Glória. A palavra é a palavra de Deus, né? Eu estava folheando, li várias passagens, né? E me deu uma paz quando eu li essa mensagem aqui, né? Que está lá no livro de Mateus, capítulo 14, e versículo 22. Essa mensagem ela tem um leque de, né, de segmento para se entender o que ela quer falar, né? Mas uma que eu quero falar agora é que Deus, né, através do seu filho Jesus, ele não perdeu o controle, nada fugiu do seu conhecimento, nada está além do que ele possa, do que ele não possa resolver, né? Ele está no domínio de tudo, né? Ele está no domínio sobre a morte, sobre a vida, sobre a doença, sobre a saúde, né? Sobre o horário, né? Que a gente tem, que você disse, o horário é pouco, corre aí, né? Mas é o horário que ele determinou, né? É para ser mensagem, é para ser objetivo, é do jeito que ele decidiu. Eu creio em Deus, sabe? Eu acho que você já viu que quando eu, né, venho falar de Jesus, né? Eu me empolgo, né? Eu trago comigo uma emoção de falar da soberania de Jesus. Aleluia. Eu trago comigo a alegria de falar da posição de supremacia, né? E eu sempre trago também a memória, né, do que é uma supremacia, né? Nós temos um país e todo país tem suas suprema cortes, né? E são o alto escalão do judiciário, né? E Jesus, ele é o alto escalão, né, do universo. Vou até dizer, né, Aleluia. bem exagerado, do universo. É esse Jesus que nós temos grande, ele é detentor, eu uso muito essa palavra detentor, né, da vida. Ele é detentor da vida, ele é detentor dos nossos passos, das nossas atitudes. Ele é detentor dos nossos medos, das nossas alegrias, dos nossos sentimentos. Não tem Deus. como batalhar, não tem como contender, né, com esse Deus. E
eu vou me adiantar aqui na leitura da palavra, né? Que, de fato, ela nos alegra, ela nos preenche, né? Ela nos deixa fortes, né? E isso é maravilhoso, né? Vamos lá. Mateus 14, versículo 22. Né? Eu não me apresentei a alguns, né? Me chamo Gleison, mas ele já tinha falado, né? À disposição de todos. Amém. Diz assim, Jesus anda sobre as águas, né? E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegado já à tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Aleluia. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temas. Né? E respondeu-lhe Pedro, e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. A gente vai, né, lendo a palavra e Deus vai falando ao nosso coração. Edilene entrou aí, Edilene é uma bênção, nossa amiga, lá da igreja. Glória a Deus, né? O tema, né? Cristo, né? Fala sobre a esperança em meio ao caos, né? E ele traz uma figurinha lá com uma âncora, né? Uma representação de uma âncora, né? E eu meio que desenhei uma âncora. Não vamos, né, nos assustar com o meu desenho, mas esse aqui é a minha âncora, né? Uma âncora para ilustrar. Eu gosto de ilustrações, mas se vocês observarem, né, na âncora, ela tem essa parte aqui, né, que é o ferro, mas logo acima ela tem uma cruz. Que legal! Né? A âncora, ela tem um significado, ela tem uma representação, né, espiritual. Ela tem uma cruz em cima, né? E eu fui pesquisar o meio que o porquê. Meu pastor Sérgio está aí, meu amigo, seja bem-vindo. Eu fui pesquisar o porquê, o que significava, né, de acordo com o dicionário. Eu sempre gosto de pesquisar de acordo com o dicionário, né? E pelo sentido figurado, né, o que é uma âncora, né? A âncora, ela serve para proteger, no sentido figurado, né? Para amparar, né, como arrimo, né, e como amparo, certo? E também nós temos, né, no tema a palavra esperança, né? A esperança é aquilo que nós esperamos, né, firmemente e convictos de que vai acontecer. No nosso meio, isso é conhecido como fé, né? É a espera por algo, né, que vai acontecer, que você crê veementemente que aquilo vai se realizar, né, pelos olhos da fé. Né? E isso é maravilhoso. Né? Assim como, né, nós vemos aqui, né, essa âncora, né, o porquê ela tem a sua função física, né, que é ancorar a embarcação. Acho que os outros já falaram isso, né, aqui.
mas ela tem a representação espiritual, né, que nos traz o entendimento de que existe alguém em que nós podemos ancorar a nossa embarcação, ancorar a embarcação da nossa vida. Ele vai nos trazer a proteção, ele vai nos trazer o amparo, ele nos vai trazer o cuidado, ele não vai deixar que se perca em meio à turbulência, ele não vai deixar que se perca em meio à tempestade, né? Esse é o significado desse instrumento, né, chamado âncora, né, por uma visão espiritual. E isso é maravilhoso. Mas vamos para a palavra, né? Que é o que mais nos empolga, né? Então, Jesus, de imediato, no versículo 22, ele ordena que os discípulos entrassem no barco. Ele não pediu, ele não fez um pedido, ele ordenou, né? Ordenança executa quem é obediente, né? E o pedido é apenas um pedido, então ele ordenou. E prontamente os discípulos entraram naquela embarcação, né, e se dirigiram para o outro lado, né, enquanto Jesus despedia a multidão. E Jesus subiu o monte para orar, né? Já estava chegando a tarde e ele estava só, né? Um detalhe do que Jesus estava fazendo naquele momento, né? Eu trouxe uma reflexão aqui sobre isso, né? Orar sozinho. Nenhuma oração substitui aquela que fazemos individualmente a Deus. Ela é tão importante que o próprio Senhor se retirava para lugares isolados a fim de estar a sós com o Pai, né? Então, ontem eu estava em casa aqui, escutando as pregações, as lives, né, que eu não acompanhei, e eu estava sozinho em casa, né? Esses dias eu não estou trabalhando, não estive trabalhando, e como foi maravilhoso escutar aquelas mensagens, aqueles louvores, e ser edificado através dele, né? Sozinho em casa, eu estava. E Ilana estava tocando lá, a morte não conseguiu vencer, como foi aquela música que você tocou ontem, Ilana? Uma música que você tocou ontem sobre a Sim, morte. Covid, onde estás a Covid, a tua vitória. Jesus ressuscitou, foi essa? Isso, Covid, onde estás? e essa música, né? A morte, né? Cadê tua vitória, morte? Né? Grilhões, cadê sua vitória? Né? Doença, cadê sua vitória? Pecado, cadê sua vitória? Porque Jesus, ele é fiel, ele é verdadeiro, ele é real, né? Então, nesse momento aqui, Jesus estava em contato com o Pai, né? Ele retirou para orar, né? Ele estava em contato com o Pai. E ontem eu estava aqui sozinho em casa, em contato com o Pai, né? Pedindo a Deus para que Deus me trouxesse essa palavra. E eu folheando a Bíblia, eu senti paz quando eu li essa palavra. Eu disse, eu vou levar essa palavra aqui, né? Porque âncora tem a ver com mar, né? E muito a ver com mar, né? E mar tem a ver com tempestade. E tempestade tem a ver com controle. O controle de Deus nas nossas vidas, né? Não é todo mundo que consegue controlar uma tempestade, viu, irmãos? Olha só. Vamos lá, versículo 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Jesus tem aqui uma demonstração, irmãos, do que eu falei no início, de domínio. Ele estava sob o domínio de andar por sobre as águas. Ele estava sob o domínio de andar em meio a uma tempestade. Ele estava sob o domínio de se chegar até os seus discípulos em meio àquele caos, em meio àquele movimento, àquela tempestade, né? E ele mostrou aqui que ele é além da física. Ele é o autor da física, né? Ele não desafiou a lei da gravidade. Ele mostrou que era maior do que a lei da gravidade. Aleluia! Ele é maior, irmão. Ele é maior do que os problemas. Ele é maior do que a ciência.
Ele é maior. Ele está sobre. Ele preexiste. Aleluia, Jesus. Eu fico extasiado assim quando eu falo da grandeza, da supremacia, como eu trouxe na outra vez aquela palavra, da supremacia de Cristo. Né? O Cristo que vive, que reina, e que se você quiser tem contato com Ele quando você está orando, e que se você quiser, eu aprendi muito isso, o pastor Sérgio está aí, ele foi um grande mentor, né, na minha caminhada aqui com Cristo. E ele disse: Gleice, se você sair do banco do motorista e for para o banco do passageiro, vai dar tudo certo. Deixa que Deus dirija. Deixa que Deus esteja no lado do motorista, vai para o lado do passageiro. Deixa que Deus esteja de lado de fora da tempestade, porque Ele tem o controle sobre a tempestade. Vai para dentro do barco e confia. Não vai ser o vento que vai suprir a necessidade daquela embarcação. Não vai ser você guiando o leme. Vai ser Jesus que vai estar ali numa situação, numa visão a qual você e eu não tem. Então sai do lugar que não é teu, um lugar de controle, aleluia, e vai para o lugar que te pertence e deixa que Jesus ocupe o lugar dele. Nem a gente estava hoje, né? Como você estava louvando, o não de Deus é você estar no banco do carona e dizer que Deus vai pela rota que o Senhor quer. Essa é perfeita, essa é agradável, essa é boa. Aleluia. Amém? Então, Jesus, ele mostrou ali que ele é maior do que o mar, ele é maior do que a embarcação, ele é maior do que os discípulos, e que estava no controle. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu. Não tem mais. Ele podia dizer sou eu, porque ele estava no controle, ele era a autoridade naquele lugar. Né? Diz assim, não tem mais. Em toda a escritura sagrada, encontramos muitas palavras de encorajamento. Afinal, o Senhor conhece muito bem as nossas fraquezas, por isso faz questão de nos assegurar que estará sempre presente conosco. Não importa o tamanho do problema ou da luta que enfrentamos. Ninguém é maior do que aquele que nos fortalece. Ninguém é maior daquele que nos fortalece. Ninguém é maior daquele que está contigo e que está comigo. Ele está além da supremacia terrena. Ele está além do executivo, do legislativo. Ele está acima do pastor, ele está acima do bispo, do missionário. Ele é Deus. Ele opera. Ele faz maravilhas. As pessoas esqueceram, sabe de quê? Da palavra milagre. Milagre ainda existe. Milagre é real. Mas, Gleison, quantos morreram de Covid? Né? Quantos morreram de Covid? E não conseguiram, né, obter esse milagre de enfrentar. Engano, irmão. Eles estão no milagre celestial, chamado céus, para aqueles que receberam Jesus. Aquele milagre celestial foi feito por Deus. A morada celestial nos espera. E fé e esperança tem a ver com o céu. Qual é a nossa esperança, irmãos? Aqui nessa terra. Ter uma vida boa terrena, beleza. Mas a nossa esperança é o céu. É as regiões celestiais. É a morada que Jesus preparou para nós. Que Ele comprou lá na cruz do Calvário. E nós estamos felizes por isso. E Deus estava no controle. Dizendo, não temam. Não temam. Sou eu. Não temam. Tende bom ânimo. Estou contigo. Não vou te desamparar. Estou segurando na tua mão. E o pastor falou esses dias atrás aqui nessa sua live sobre isso. Né? Quando nós cremos, quando nós temos a intimidade, quando nós conhecemos a Deus, Ele vai se manifestando e nós vamos entendendo.
Ele vai se manifestando na sua palavra no dia a dia e nós vamos entendendo. Nós vamos entendendo os sinais, nossos ouvidos vão estar atentos à voz de Deus. Vamos adiante. E respondeu-lhe Pedro, versículo 28. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Eu achei legal a atitude de Pedro, sabe? Não que ele tivesse a dúvida não era a parte legal. A parte legal é ele dizer assim, vou fazer prova com Jesus agora. Eu sou servo dele, eu o conheço, e se Pedro não o conhecesse, Pedro não teria feito não teria tido essa atitude. Era necessário que Pedro conhecesse. Se é o mestre, manda-me, mestre, que eu vá até o Senhor. Agora eu tenho que ir por cima das águas. Eu não vou nadando, não. Porque quando Jesus chegou, a tempestade acalmou. Ele deteve o controle da situação. E Pedro disse, manda-me que eu vá até o Senhor. Eu quero ir por sobre as águas. Meu irmão, não é para inexperiente, não. Não é para quem conhecia só de ouvir falar, não. Que nem Jó. Era para quem eu conhecia de perto. Era para quem eu conhecia de viver. Era para quem eu conhecia de ver e não só de ouvir falar. Por isso que o Pedro teve aquela atitude. Não devemos criticar Pedro por aquela atitude. Ele conhecia o mestre. Ah, mas Pedro afundou. Pedro deixou de confiar. Mas Pedro era homem. Pedro era homem. E ele diz aqui, e ele disse, vem, e Pedro descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo um vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, salva-me, Senhor. Mais uma vez, Pedro ele estava confiando em Deus. Mais uma vez, Pedro estava com os olhos em Deus. Ele apenas teve medo. Irmãos, em muitas situações, você vai ter medo. Você vai começar a afundar. Eu vou começar a afundar. O medo vai falar mais alto do que a atitude de fé. Mas isso não quer dizer que é o fim, não. Isso só nos mostra que nós precisamos dizer, salva-nos, Senhor. Salva-nos, Jesus. Isso só mostra que nós temos que depender dele, somente dele. Eu não vou chamar o curandeiro, eu não vou chamar fulano ou cicrano, eu vou clamar por Jesus, o nome sobre todo nome. Eu estava folheando outra palavra aqui, lendo, e em algum momento Deus ele jurou por ele. Alguém já jurou por si? Não, eu juro por mim que vou fazer tal coisa. Nunca fiz isso. Eu nunca vi outra pessoa fazer isso. Porque quem somos nós para jurarmos por nós mesmos? Mas Deus jurou por ele mesmo por não ter algo maior que ele. Sabe o que você mais nunca vai ver na sua vida? Um Deus maior que ele.